Bom dia! Queremos agradecer mais uma vez você que está em casa, agradecer também a Deus, a Jesus, os benfeitores espirituais, para mais um programa Elucidações Espíritas. Nossa entrevista de hoje é com a professora Nízia Amália, do Grupo Espírita Paulo de Tarso, situado na rua Mário Nunes 174, no bairro Roosevelt. A professora Nízia, ela tem 8 livros publicados e o tema de hoje é Educação Espírita Infantil, um tema muito importante para toda a sociedade, para todos os pais. Professora Nízia, te agradeço a sua presença, você ter atendido nosso pedido e quero que você se sinta à vontade nas perguntas que nós vamos fazer para você. Nós aqui agradecemos a oportunidade, Maurinho, de estar aqui no programa Elucidações Espíritas. Pedimos aos amigos espirituais que nos intuam aí nas colocações para que seja realmente útil os esclarecimentos que a doutrina espírita nos traz nesse aspecto da evangelização infantil. Muito bem. Professora Nízia, você como educadora, trabalhando sempre com criança, com adolescente, né? Qual o objetivo, qual a missão dos pais nos dias de hoje, para as crianças que estão nascendo, que estão reencarnando? Então, nós compreendemos com a doutrina espírita que, na verdade, essa criança que chega, ela é um espírito eterno, reencarnado, que traz, então, de diversas existências, toda uma bagagem já de experiência, de vivências, tanto vivências positivas quanto negativas. Então, ele já traz um mundo de sentimento, de emoção, e chega novamente aqui na reencarnação, sob a responsabilidade desses pais que assumem o compromisso perante Deus, no reencaminhamento desses espíritos para a sua essência divina, que é realmente o encontro com o seu eu interior, né, para a prática daquilo que Jesus realmente nos trouxe como o caminho para a nossa felicidade real. Então, a tarefa dos pais, ou seja, a maior tarefa dos pais, é exatamente essa, de propiciar a oportunidade a esses espíritos de reencontrarem em suas vidas com os ensinamentos de Jesus. Professora Nízia, quer dizer que uma criança bonitinha, lá no berço, papai e mamãe amando, né, dizendo que filhinho bonito, aquele espírito que está ali que reencarnou naquela criança, ele pode ser mais velho que os próprios pais? É essa a grandiosidade desse aspecto pedagógico da reencarnação, né, Maurinho? É a gente ter a oportunidade do recomeço e, independente de quem é esse espírito, a gente já ama pela dependência, pela simplicidade que esse espírito tem ali no começo em um novo corpinho, né? Então pode ser sim, principalmente na atualidade. Nós sabemos aí através do estudo da doutrina espírita que tem reencarnado diversos espíritos com tarefas de ajudar na transformação da terra, na implantação de um reino de amor, e de repente esse filho está reencarnado aí dentro dos nossos lares. Independente da condição evolutiva, podemos ter ali também espíritos com grandes dificuldades, assim como nós, e que precisa também de todo o amparo, e que muitas vezes são espíritos até em termos de quantidade de existências mais velhos aí do que seus pais. Quer dizer que os pais, antes da criança vir no seu lar, nascer no seu lar, reencarnar no seu lar, houve uma programação espiritual, eles vêm com carta marcada para onde ele vai nascer? Na grande maioria é dessa forma que ocorre, né? Nós sabemos que no plano espiritual existem as programações de acordo com as necessidades que nós temos de convivência ao voltarmos, regressarmos para cá,
esse planejamento reencarnatório, se nós não mudamos o percurso dele, que nós temos aí nosso livre-arbítrio também, ele vai acontecendo de forma natural. As famílias vão se agrupando novamente de acordo com as necessidades programadas aí para a evolução de cada um de nós. Professora Nisa, as pessoas estão nos acompanhando em casa, muitos não são espírita, e fica muitas vezes pensando. E muitas vezes outras pessoas falam também. Como é que de um pai bom, de uma mãe generosa, um pai bondoso, exemplar, tem ali no seu lar aqueles filhos difíceis, complicados, difícil de orientá-los, de discipliná-los? Por que acontece essa situação de eles escolheram uns pais bondosos, generosos, mãe bondosa, né, e o pai também, e eles ser tão rebeldes? É verdade. Então nós assim só temos uma compreensão mais justa e mais clara desse acontecimento em função da própria reencarnação. Cada espírito ele é uma individualidade, ele traz a sua bagagem e muitas vezes pode acontecer que num lar, né, por necessidade, por ligação com essa família mesmo, reencarne esses espíritos ainda com dificuldades profundas na alma e que mesmo sob a direção dessa família, com todo esse equilíbrio, ele consegue ainda pouco progresso. Mas também nós temos que ter essa consciência de que se esse espírito está no lar, que trouxe todo esse processo educacional, moral, ético para esse espírito, com certeza ele caminhou em relação a ele mesmo. É porque hoje a gente não tem esse conhecimento desse espírito em relação à sua vida passada. Mas quando nós tivermos, nós vamos perceber que mesmo ainda cometendo algumas dificuldades, quando nós formos ver a ficha, vamos assim dizer, desse espírito, ele já progrediu. Porque não há como esse amor, esse envolvimento dos pais não atingir a sensibilidade desse espírito. Muito bem. A sociedade fica muito assim, preocupada porque num lar tem filhos totalmente diferentes do outro. Uns pensam de uma maneira, outros pensam de uma maneira, e essa diversidade, irmãos que pensam diferente um do outro, sendo filho do mesmo pai, da mesma mãe, isso mostra a individualidade do espírito, é isso? Exatamente, isso mostra a individualidade e é um alerta também para nós que somos pais, que somos educadores, que no processo de educação o amor é o mesmo, mas cada um desse filho dentro de casa ele vai precisar de um tipo de direcionamento. Às vezes nós temos dentro do nosso lar espíritos já mais dóceis, mais acessíveis, né, a um processo aí de respeito, de pensamento já mais elevados, e um outro um pouco mais resistente. Então nós relembramos aí da dona Isabel no livro Os Mensageiros, que é um capítulo muito interessante, onde relata a dona Isabel com as suas filhas, André Luiz observando a situação. Ela tinha ali as filhas e um filho, e ele percebia espiritualmente que as filhas estavam já no estágio mais evoluído do que aquele menino. Mas a dona Isabel falava com elas, claro que com o mesmo amor, mas de uma forma com mais liberdade, no sentido do diálogo. E o filho, quando demonstra um sentimento de rebeldia, ela o adverte, como mãe zelosa que é, por saber que esse filho não está aqui na terra a passeio, que está na responsabilidade dela o direcionamento desse espírito. Mas um fato interessante que André Luiz nos mostra é que, mesmo falando de uma forma incisiva ali com aquele filho, saía do seu tórax um jato de luz, que era o amor, que se expandia por esse filho. E isso fazia com que o filho se retraísse e a respeitasse. Então, essas individualidades, que são esses filhos, esses diversos espíritos que reencarnam no nosso lar, nós, enquanto pais, a gente observa como é a característica de cada um. E aí nós vamos, dentro desse amor, direcionando também esse processo educativo de acordo com as necessidades de cada espírito. Bem, vamos agora dar um tempo. Eu quero, nesse momento,
convidar os nossos ouvintes, as pessoas que estão nos assistindo em casa, para ajudar a Clínica Jesus de Nazaré. Uma entidade que cuida de pessoas portadoras de transtornos mentais e também pessoas da terceira idade. A Clínica Jesus de Nazaré precisa muito da sua ajuda. Você pode marcar uma visita pelo e-mail cdecristojdenazaré.mg@terra.com.br e também pelos telefones 3235-3129, 3234-8712. Estamos aguardando você para nos ajudar. Professora Nisa, de tudo que você já falou, então se percebe que ser pai, né, quando se fala em pais, é mãe e pai, mas vamos bem assim, na linguagem comum, ser pai e mãe é uma missão. É uma missão. Os Espíritos já nos respondem isso na obra da codificação, que a paternidade e a maternidade é uma missão e nós podemos dizer que é uma das missões mais importantes que nós podemos ter na vida, né, porque receber esses espíritos, que são joias preciosas que Deus nos permite tomarmos conta, é algo realmente de uma responsabilidade muito grande. E então é uma missão que nós, pais, mães e todos os responsáveis por esses espíritos, devem tomar realmente como algo muito importante e sem se considerar como um peso. Às vezes nós percebemos que a paternidade e a maternidade têm chegado para muitos de nós ainda na nossa imaturidade espiritual como se fosse um peso. Então não é isso. É uma oportunidade, é uma bênção nós termos esses filhos no nosso caminho. Então, como são joias preciosas, qual que é o nosso papel? Devolvê-las para Deus com mais brilho. Quer dizer que no plano espiritual, Deus e Jesus coloca os pais na condição de missão para ajudá-los também no progresso espiritual dessas criaturas. Isso mesmo. Os pais têm essa... Deus utiliza do próprio homem para ajudar o homem. Então, a paternidade e a maternidade é muito mais intensa, porque através do processo da reencarnação, os pais recebem esse espírito em um novo corpo, que dá ali uma condição de um recomeço para esse espírito. Então, nessa primeira infância, principalmente até os 7 anos, esse espírito ele absorve profundamente todo esse processo dos pais ali nos seus lares. Professora, quer dizer que quando um filho venha buscar caminhos errôneos, né, parte para o crime, os pais podem ter alguma responsabilidade nessa situação que ele buscou? Olha, nós não vamos responder aqui com a ideia de que os pais assumam um processo de culpa, né, Maurinho? Sim. Mas no sentido de que os pais tomem consciência da responsabilidade realmente que tem na educação desses espíritos. Emmanuel, ele é bem categórico nessa parte. Ele não passa a mão em nossas cabeças e ele chama a responsabilidade mesmo. E ele diz que por trás de muitos criminosos, que são nossos irmãos ainda em desequilíbrios, estão realmente pais desatentos. Pais desatentos em que aspecto? No aspecto moral. Na atualidade, ao longo mesmo da história, há uma preocupação muito grande dos pais, que também é natural, mas não é a principal, do encaminhamento dos filhos, por exemplo, no aspecto profissional, no aspecto do estudo, e muitas vezes até insuflando pela forma de agir, ainda mais o sentimento de orgulho, de vaidade nesse filho. Então, realmente, assim, há uma desatenção do aspecto moral, de colocar isso como prioridade. Então, há
alguns casos, ou grande parte dos casos, que houve realmente desatenção dos pais. Se aconteceu isso, também não é momento dos pais se recriminarem, é momento de repensar o que eu posso fazer a partir de agora para ajudar esse espírito. Porque, apesar de que a infância é o período mais propício, nós sabemos através da lei do progresso que nós aprendemos todo dia, que nós podemos recomeçar todos os dias. E amor de pai e amor de mãe é algo que realmente tem o poder de contagiar esse espírito de forma positiva. Então, a qualquer momento que pai e mãe se arrepender, perceber que fez algo que não foi tão correto, é momento, ao invés de chorar as mágoas, sim, de levantar a cabeça, de pedir força para Jesus, para Maria e de recomeçar, porque sempre vai ter oportunidade de reconduzir esse espírito para o caminho do bem, porque o mal não é um estado permanente. Há um número muito grande de adolescente buscando drogas, né? Sendo usuário de drogas, e um número muito grande. Onde que os pais erraram, professor, na sua visão de educadora e também de uma educadora infanto-juvenil? Qual foi ali o erro principal? Onde foi que eles deixaram de trabalhar nesse adolescente? Então, nós sabemos que, na verdade, o uso de drogas ou outros entorpecentes é uma muleta que o jovem, ou hoje em dia até às vezes a criança, utiliza para realmente colocar no lugar de algum vazio que ficou. Nós não vamos dizer que são só os pais, não, mas que nós, pais, temos que estar mais atentos. Nós vamos lembrar aqui da parábola do bom samaritano, quando Jesus nos relata daquele senhor que ia caminhando e de repente ele foi assaltado, cai ali todo machucado, e que passa por ali então alguns religiosos, algumas pessoas da época, na sua pressa, na sua correria, apenas olha para aquele caído e não para ali para dar o socorro. E vem depois um samaritano, né? E aí a história continua com todo o socorro que esse samaritano dá àquele irmão. Então, no nosso lar, às vezes nós estamos agindo assim também, Maurinho. Nós temos que observar quem é o caído do nosso lar. Porque o caído, né, muitas vezes, é o nosso filho, é o nosso esposo, é o nosso pai, a nossa mãe, hoje os nossos jovens. Muitas vezes eles estão caídos, machucados, porque foram assaltados. Em que sentido? Não é hoje no sentido de se tomar algo material, mas algum tipo de sentimento que foi deixando para trás. E na correria que os pais hoje estão, muitas vezes trabalham o dia todo, retornam para os lares cansado, não tira aquele tempo para ouvir esse jovem, não percebe que esse jovem está caído. Então nós temos agido muitas vezes como o levita, como o sacerdote, passando por nossos familiares sem dar a atenção devida como samaritano, de perceber aonde está a ferida na alma desse ser que está ao nosso lado. Então é necessário nós agirmos mais como samaritano, percebermos o que os nossos filhos estão precisando desde pequeno, ou mesmo se já cresceram, agora na juventude. Aonde estão essas feridas? Porque essa droga é só o reflexo de algo que está faltando. E aí nós vamos ainda lembrar dessa parte espiritual mesmo, que às vezes tem deixado de ser cultivada, né? Então nós sabemos assim que a prática do bem, o desenvolvimento de valores morais, a ajuda ao próximo também libera hormônios de alegria, que às vezes são os mesmos que a droga libera. Então nós temos que trazer para esses jovens, dentro do lar, na casa espírita, na igreja onde frequentam, oportunidades de fazerem o bem, de pensar também na outra pessoa. Porque hoje o grande mal, em termos de atraso do progresso, é o interesse pessoal, os espíritos já nos dizem. E nós às vezes estamos voltados muito para o nosso egoísmo. Então é necessário que os pais, mesmo que tenham que trabalhar fora, quando chega em casa,
deixa ali o cansaço de lado um pouco, senta, vai ouvir o seu filho, perceber a sua alma, perceber os seus sentimentos, fazer o que nós chamamos de escuta sensível. Escuta sensível é aquilo que a gente percebe na pessoa que está ao nosso lado, sem ela precisar falar. Porque o adolescente muitas vezes não fala. Muito bem, mas vamos ter outra pausa. A gente retorna então, né, com a entrevista falando da educação espírita infantil com a professora Nisa Amália, ela que é uma escritora espírita. Eu quero mais uma vez convidar você a ser um voluntário da Clínica Jesus de Nazaré. A Clínica Jesus de Nazaré atende pessoas da terceira idade e pessoas com transtornos mentais e precisa da sua ajuda. Você pode marcar uma visita, pode telefonar pelo telefone, usando o telefone 3235-3129, 3234-8712. Pode acessar o e-mail cjn.mg@terra.com.br. Lembre, a Clínica Jesus Nazaré precisa de você. Vamos então agora falar dos seus livros, né? Você que é escritora de livro infanto-juvenil, e eles é assim, o conteúdo com ilustrações, e é para chamando a criança para seu interior de reflexão de ser homem de bem. É isso, professora? É isso mesmo. Nós assim acompanhamos, já trabalhamos na evangelização há muitos anos, e estudando com o Dr. Bezerra de Menezes, ele fala da importância da literatura infanto-juvenil para o redirecionamento do pensamento desses espíritos que está recomeçando. Então tivemos a oportunidade aí de publicarmos 8 livros já da literatura espírita infantil, e praticamente todos aqui nós trabalhamos com o tema da reforma íntima. Muito bem. Esse aqui, A Cura do Leãozinho, o que é isso? Do Leozinho. Leozinho. Eu pensei que fosse Leãozinho bravo, não é? É um leãozinho bravo, que são os espíritos que voltam e rebeldes. A Cura do Leozinho, por exemplo, nós estamos tratando do tema reforma íntima também, que é uma criança com grandes dificuldades e de repente à noite ele tem um sonho dentro daquilo que o André Luiz nos relata, com os seus órgãos realmente querendo fazer uma rebelião, porque estavam todos sendo danificados com a sua forma de agir, com a sua intemperança, né? E aí ele aprende realmente durante a história a fazer essa cura interior. E o dia mais lindo da Terra? Que dia é esse? O dia mais lindo da Terra é o dia que Jesus nasceu. Nós relatamos aí um pouquinho da história do nascimento de Jesus. Esse é o livro Chico Xavier, A Terra Boa. Chico Xavier, A Terra é Boa. O que é? É a fala do Chico? Na verdade, isso aqui é a história da vida de Chico Xavier para criança, que é uma história que tem que ser relembrada a todo momento. Nós tivemos a oportunidade de conviver aí com Chico Xavier, nós que somos da nossa era, né, Maurinho? Mas as crianças que estão vindo vão conhecer Chico através das histórias. Então nós tivemos a alegria de homenagear o Chico com essa história. A Viagem do Trenzinho. A Viagem do Trenzinho também vai falar um pouco da importância da vida em sociedade. Em família. Em família, aqui é uma coleção. Uma coleção que se chama Gotinhas de Sabedoria, que são pequenos poemas que também trabalham o aspecto da reforma íntima para a criança. São gotinhas mesmo diárias que os pais podem ir trabalhando para poder trazer essa parte da sensibilidade para as crianças. E esse aqui? Esse é o Canildo. Canildo, o que será o Canildo, né? O nosso telespectador vai ter que ver o livro. Sabe quem é o Canildo? Tá certo. Mas ele trabalha o tema humildade, a importância do trabalho e da humildade.
Isso aqui é bom para os pais ter uma descontração com os filhos, né? Depois de um jantar, depois do almoço, né? Tá lendo, tá... É muito importante você, papai e mamãe, que está nos acompanhando. Onde encontrá-los, professora? Então, nós temos no próprio Grupo Espírita Paulo de Tarso, endereço que fica... na Rua Mário Nunes 174. Também estão disponíveis na Livraria Chico Xavier, na Banca do Livro Espírita. E para quem não mora em Uberlândia, pode pedir diretamente da editora. A maioria são da editora Alta de Souza, que é www.editoraaltadesouza.com, e temos também a Viagem do Trenzinho, que é pela Minas Editora, que também está disponibilizado aí no site. Você coordena um trabalho de família lá no Grupo Espírita Paulo de Tarso. Qual o nome, horário, como que as pessoas chegam para participar? Então, nós coordenamos no Grupo Espírita Paulo de Tarso o Instituto do Esclarecimento e Família, que são diversas atividades realmente voltadas para a evangelização do adulto e principalmente da família. Na terça-feira específica, nós temos uma reunião pública que nós tratamos só do tema família. E aí são diversas atividades. Horário? É na terça-feira, às 19h45. E o grupo, então, para nós reforçar aqui, o Grupo Espírita Paulo de Tarso, situado na Rua Mário Nunes, 174, bairro Uso, as reuniões públicas para os pais levar os filhos e participar de passe. Isso, a evangelização é no sábado, pela manhã, às 9h40 até às 12h30. E as reuniões públicas? As reuniões públicas na terça-feira, às 19h45. Professora, agradecemos sua participação, agradecemos você por ter aceitado esse convite. Em outro momento você retorna, até abordando o mesmo tema, porque esse tema ele é maravilhoso e precisa de muita orientação para todos nós, para todas as pessoas que estão nos acompanhando, para toda a sociedade brasileira. Que você receba muita paz, muita luz, não só você e sua família. Eu quero mais uma vez convidar você a ser um voluntário da Clínica Jesus de Nazaré. A Clínica Jesus de Nazaré atende pessoas da terceira idade e pessoas com transtornos mentais e precisa da sua ajuda. Você pode marcar uma visita, pode telefonar usando o telefone 3235-3129, 3234-8712. Pode acessar o e-mail cjn.mg@terra.com.br. Lembre, a Clínica Jesus Nazaré precisa de você. E eu quero agradecer as pessoas que nos acompanharam e dizer que todos os domingos, às 11 horas da manhã, nós estaremos aqui entrevistando escritores espíritas, expositores espíritas e dirigentes de casas espíritas. Olha, fique com Deus e até domingo com mais uma entrevista, se Deus quiser.